Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e pedimos licença para entrar em seu lar, para nesta manhã juntos participarmos da escola dominical, para aprendermos a palavra do Senhor, agradecer a Deus por este dia tão maravilhoso e começarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor neste dia. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Já logo em seguida estarei fazendo a leitura da lição de número 2 da nossa revista, que o título da lição é Quem era Jó? Daí estarei lendo o texto áureo e a verdade prática, e já logo em seguida o professor Nilson estará ministrando a aula nesta manhã. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, de bondade, nós te agradecemos, meu Deus e meu Senhor, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua casa, para juntos aprendermos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus filhos que aqui estão presentes conosco e aqueles que estão em seus lares neste momento para aprendermos juntos a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, dando força para que possamos juntos estar sempre na Tua presença. Te agradecemos também, ó Deus, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças que estão na Tua casa, reunidos para aprender, Senhor Jesus, a Tua palavra também neste dia. E assim nós pedimos que fique conosco em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. A leitura do texto áureo diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho, o caráter de sua integridade. Cooperador irmão Nilson, professor desta aula nesta manhã, com a oportunidade, continuando nesta lição. A paz do Senhor, amada igreja. Também quero saudar com a paz do nosso querido e bondoso Salvador Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão nos acompanhando em suas casas, aos irmãos que irão acompanhar a retransmissão, a gravação desta aula. Que Deus venha abençoar a sua e a minha vida com mais este ensino. Vamos aprender um pouco sobre o que é o ser humano. A palavra de Deus, ela vai nos instruir, vai nos ensinar um pouco sobre a vida de muitas pessoas da Bíblia Sagrada. E uma dessas pessoas que nós vamos ver hoje é quem era Jó. E a pergunta que está subentendida nesse tema dessa lição é: quem é você? Podemos também fazer essa pergunta. Quem foi Jó? E eu pergunto aos irmãos: quem é você? Vamos lá, vamos para a introdução da nossa aula de hoje. Anotei algumas coisas interessantes para essa aula. Peço a misericórdia do Senhor para que venha iluminar meus pensamentos, que todo o nosso ensino, que nosso estudo possa se transformar em um ensino eficaz, claro, preciso da palavra do Senhor. A nossa introdução, ela vai trazer algumas palavras-chave muito interessantes. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Então, logo aqui no início, nós vamos aprender que, à semelhança de Jó, nós precisamos também manter uma profunda comunhão com Deus. Profunda comunhão com Deus. E logo no início, no tópico 1, vai falar sobre Jó como um homem de caráter. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, vai trazer alguns elementos do caráter de Jó. Leiamos o que diz o texto. Verso 1 do capítulo 1. Ora, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E agora vai descrever
particularidades, características de seu caráter. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Pausa aqui. Irmãos, nós seres humanos somos seres bio, psico, sócio, espiritual. Nós temos constituições diferenciadas em níveis diferentes. Nós temos esse corpo, né, essa parte visível, mas nós também temos uma parte imaterial. Nós temos também uma parte invisível, é onde está o nosso ser. É onde está o que nos faz sermos quem somos. É onde nós olhamos para o espelho e entendemos que aquela pessoa é você. Então, a isso a Bíblia chama de alma. E ela também vai falar de espírito. Então, você é constituído por um corpo, mas também você possui 3 partes. Né? O corpo, alma e o seu espírito. Então, esse conjunto de elementos vai formar quem é você. Então, quando o capítulo 1, versículo 1, vai trazer características do caráter de Jó, vai estar falando apenas de uma parte dele. Vai estar falando sobre o seu caráter, que faz parte da sua personalidade. Porque a personalidade de uma pessoa é a sua constituição física, né? E dentre elas nós temos também temos a constituição espiritual, que são os elementos importantíssimos da alma. Por exemplo, anotei aqui algumas coisinhas interessantes. Para constituir você como um todo, você precisa de 2 elementos a mais, que é o seu temperamento e o seu caráter. O temperamento é a expressão do que você é visivelmente, aos olhos de outras pessoas. Então, como é que o mundo te vê? Como é que as pessoas viam Jó? Então, as pessoas viam o que ele mostrava para as pessoas. A sua parte visível é manifesta através do temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento mais introspectivo, então ela é mais tímida, ela é mais calma. Tem pessoas, a semelhança de mim, que é uma pessoa mais extrovertida, mais dinâmica, mais proativa, mais faladora, né? Que tem um temperamento mais sanguíneo, mais colérico. Né? Então temos, os seres humanos são diferentes, somos diferentes. Mas o que a Bíblia fala para nós nos igualarmos, não é no temperamento, é no caráter. E o que é o caráter se não é aquilo que você é quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo você lá no seu trabalho, lá na sua casa, o que passa dentro dos seus pensamentos, como é que você age, como é que você reage? Então é aí que está o seu caráter. E a Bíblia Sagrada vai falar que Jó, ele tinha elementos do caráter de Deus, elementos da personalidade divina nele mesmo. Entrando nesses elementos do caráter de Deus, eu quero que os irmãos entendam que não podemos ser como Deus, mas nós temos características de Deus em nós. Porque, como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, a divindade se reuniu e falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, a nossa imagem e semelhança de Deus em nós não está em nossa forma. Se bem que a Bíblia Sagrada vai trazer uma linguagem metafórica, uma linguagem alegórica, se referindo a Deus. Então a Bíblia Sagrada vai falar que Deus tem mãos, vai falar que Deus tem pés, vai falar que Deus tem olhos, vai falar que Deus tem ouvidos, tem braços. Mas ao mesmo tempo Jesus vai falar que Deus é espírito. Que o espírito ele não tem carne, não tem ossos, é informe. Então nós vamos ver essa linguagem antropomórfica, se referindo a Deus, ou seja, uma linguagem que pega elementos humanos, de características humanas para se referir a Deus. Mas é apenas uma alegoria, apenas um simbolismo. Deus é infinitamente superior. Mas como Deus ele nos ama, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus ele tem qualidades.
Ele tem atributos. Quando eu falo atributos e qualidades, eu não quero reduzir Deus a uma definição breve, pequena. Não é apenas um modo organizado e sistemático de nós entendermos Deus, ou procurarmos entender Deus. Porque dos mais de 72 nomes de Deus na Bíblia Sagrada, sobrenomes de Deus na Bíblia Sagrada, um que eu gosto muito, ele é o mistério de todos os mistérios. Ele é insondável. Não há como você sondar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas a Bíblia Sagrada mostra elementos da personalidade de Deus. Então mostra Deus tendo vontade, Deus tendo sentimento, Deus tendo intelecto, que faz Deus uma personalidade. Então esses elementos de Deus no ser humano está em você, está em mim. E quando Jesus pede para que nós sejamos perfeitos, que é uma das qualidades, um dos atributos da divindade, então Ele está pedindo para nós sermos como Deus é. Deus é santo. Outra qualidade de Deus que a Bíblia fala, lá em Levíticos 19:4, fala que precisamos ser santo como Deus é santo. E também em 1 Pedro 1,16, vai também trazer essa mesma característica de Levítico, que para nós sermos separados para uso exclusivo de Deus. Então, esses atributos comunicáveis de Deus, então, nós precisamos desenvolver, assim como Jó desenvolveu. Porque nós vamos ver, ao longo do texto sagrado, hoje em dia, muitos livros são exclusivos de atribuindo, descrevendo, falando sobre a vida de certa personalidade. Por exemplo, uma das primeiras biografias que eu li na minha vida foi a biografia do Silvio Santos. Conhecido dos irmãos que estão aqui, conhecido também de você que está nos acompanhando em casa. Um homem de visão assim para negócios fantástica. Foi um jornalista que fez a sua biografia, ele trouxe a genealogia do Silvio Santos, ele é judeu, eles deram até uma floreada, dizendo que ele tem a própria descendência do rei Davi, em sua genealogia, mas falando de sua vida e como ele se deu bem nos seus negócios, como ele conseguia criar empresas que ele mesmo precisava. Então ele não ia buscar serviço de outras pessoas, ele criava a empresa, contratava funcionários e ele foi crescendo assim. Então mostrou a biografia, ela vai mostrar como foi a história da vida daquela pessoa. Mas só que as biografias bíblicas não são as biografias que nós entendemos hoje, que nós lemos nos livros de hoje. Ela vai pegar apenas alguns elementos de sua vida, algumas partes de sua vida. O livro de Jó é assim. O livro de Jó é um livro que conta não somente a história desse grande homem, desse grande herói da fé, mas também de seus amigos, de seus familiares, de sua relação com seus filhos, a sua relação com seus amigos, os seus dramas, os seus medos, as suas derrotas e as suas vitórias. É uma história complexa, linda, maravilhosa, que todos deveríamos ler. Ontem mesmo eu concluí a leitura desse livro para a gente, como a gente precisa falar sobre, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, Então, como eu preciso conhecer um pouquinho sobre a história dele, eu fui lá de novo ler o livro dele. E eu percebi que ele tinha uma personalidade cativante. Ele mesmo estando em adversidade, ele não ofendeu as pessoas. Ele não ofendeu os seus amigos que foram duros, porque naquela época eles não tinham a revelação completa que nós temos hoje. Entenda, crente, que a revelação da palavra de Deus, ela foi progressiva. E nos dias de Jó, Deus estava começando a se revelar. Então ele não tinha os escritos sagrados que nós temos hoje. Ele não tinha o conhecimento alargado sobre Deus. Se bem que ainda é imperfeito o nosso conhecimento sobre Deus, as informações que nós temos sobre Deus são muito pouco, no tempo dele era muito menos. Então ele entendia que o que ele estava passando foi diretamente o Senhor que fez com que ele passasse por aquilo. Ele não tinha um conhecimento completo. Ele não sabia da batalha cósmica no mundo, numa outra dimensão que estava acontecendo.
Ele não tinha esse conhecimento, hoje você e eu temos. Então hoje nós temos a vantagem de quando nós nos apercebemos que estamos passando por uma adversidade, passando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que não é Deus que está causando isso. Deus está permitindo que você passe. E a semelhança de Jó, ele não blasfemou contra Deus, nós também não. Porque se tem uma coisa que eu fico com o cabelo em pé, se bem que tem pouco cabelo, né, irmã? E o pouco que tem ainda está caindo, né? Mas se tem uma coisa que a Bíblia fala, que ficarão de fora os blasfemos, os blasfemadores. É aquele que zomba das coisas sagradas, ficarão de fora do reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Ficará de fora. Não somente os blasfemadores, mas também eles. Então, quando você estiver passando por uma adversidade, uma prova, passando pela luta, no cadinho da tribulação, o que é cadinho? Cadinho é onde se purifica o ouro. É um recipiente onde você coloca o ouro ali e taca fogo. É uma cumbuquinha assim pequenininha. Esse é o cadinho. Então, quando você estiver passando pelo cadinho da tribulação, não blasfeme. Não retroceda. Não faça como muitos que viram as costas para Deus, culpando Deus. Olhe para Jó. Lembra como Jó é conhecido? Ele é conhecido pela sua coragem? Não. Ele é conhecido como paciente. É uma característica da personalidade, do caráter de Jó, ser paciente. E lembra-se que lá em Gálatas 5:22, vai falar do fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto. Com 9 características. Se bem que o nosso pastor Antônio Gilberto de saudosa memória, que escritor de muitos livros, muitos bons livros, e eu já tive acesso até a alguns, a Bíblia através dos séculos, né, o calendário da profecia e muitos outros, vai falar que o texto de Gálatas vai trazer 9 características do fruto do Espírito, mas tem muito mais. E ele chega a mencionar que o fruto do Espírito são infinitos. São infinitos, são infindáveis. A Bíblia traz mais de 80 frutos do Espírito. O texto de Gálatas vai trazer 9. E dentre esses gomos do fruto do Espírito, está a bondade, longanimidade, né, domínio próprio. Precisamos ter essas qualidades internas em nós, em nosso caráter. Então, esses atributos comunicáveis que Deus comunicou, né, eu até coloquei alguns atributos: santidade, para nós sermos separados, né, verdade e fidelidade, amor. Se tem um atributo que é a cara de Deus, é o amor, né? O homem não é amor, o homem ama. Somente Deus é amor. E eu não estou falando da congregação, do nome da igreja, Deus é amor. Eu estou falando da essência. A essência do Senhor é amorosa. Ele é amor. Ele é o fruto. Ele é a fonte de todo o amor que possamos imaginar. E precisamos desenvolver essa qualidade em nós também. É difícil? Claro que é difícil. Como é que vamos cumprir aquele ensino do Senhor Jesus que veio quebrar as pernas dos religiosos, lá no Sermão do Monte? Lembra que a partir do capítulo 5, versículo 44, ali, irmão, ali está o crente do nariz empinado, ele chega ali, ele trupica, como se estivesse numa alta montanha e vai ladeira abaixo, porque quebra as pernas da arrogância. É para quebrar as pernas do genitor de todo o mal. E o mal maior na nossa personalidade é trazermos características, elementos da personalidade de Satanás. Porque qual foi o primeiro pecado? Os irmãos lembram o que foi o primeiro pecado lá no céu? O que aconteceu? Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Arrogância, prepotência, orgulho. Então, ali em 5,44 de Mateus, vai falar um segredo gigantesco. Vai falar assim: filho, traz esses elementos da minha personalidade para a sua personalidade, Jesus fala.
Então, amai os vossos inimigos. Bendizei ao que vos maldizem. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos maltratam. Aí está o amor que Deus introjetou em nós. E nós precisamos desenvolver isso. Como o apóstolo Paulo diz, desenvolvei, operai em vós a vossa salvação. O processo da santificação no ser humano ele não é único. Não é nós aceitamos o Senhor Jesus, pronto, somos santos. Não, nós fomos santificados. Nós fomos declarados santos. E precisamos continuar essa operação. Há a parte divina e há a parte humana. Jó tinha isso nele. A Bíblia Sagrada vai falar que quando ele olha para os seus filhos, ele tem um elemento em sua personalidade, em seu caráter, que ele temia ao Senhor. Esse temor ao Senhor levava ele a se preocupar com os seus filhos. E então ele tinha muitos filhos, tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, né? E então ele vai se preocupar com a sua família. E a Bíblia Sagrada vai falar dos seus pensamentos. Ele vai falar o seguinte: então Jó, depois do turno dos dias de seus filhos, ou seja, depois que eles comemoravam, sabe essas festas familiares? Eu lembro muito bem que os nossos aniversários na minha infância eram... Gente, eu vim de uma família grande. Eu vim de uma família onde em casa éramos 7. Aí tinha mais uns dos meus tios, que tinha mais uns 5. Né? Então imagina, cada mês tinha 2, 3 aniversários. Fora os nossos amigos, então tinha muitas festas. Também lá naquele tempo, as famílias eram grandes. A Bíblia Sagrada vai falar que, né, temos muitas famílias grandes na Bíblia. Temos a família de Jó, né, eram 12, fora os empregados. Né? Eram 12, era Jó, sua esposa e mais 10 filhos. Também temos uma família grande, a família de Israel, né, que ele tinha quantos filhos? 12, 13 filhos, né? Tinha Zilpa, tinha 4 esposas e vários filhos. As 12 tribos de Israel: Dan, Azer, Naphtali, né, Benjamim. Então, se bem que Benjamim é filho de José. Né? Mas então ele teve vários filhos, grandes famílias. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai falar que ele tinha irmãos e irmãs. Diferentemente do que tem uma igreja aí que fala que Jesus não teve irmãos, que Maria nunca teve, isso aí não é bíblico. Nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Essa é a diferença. Se a Bíblia Sagrada vai falar que Jesus teve irmãos e irmãs, por que nós vamos negar isso? Não há porquê. Não vai tirar a divindade de Jesus. Né? Não tem porquê. Então assim, como as famílias eram grandes, então tinha muitos aniversários, muitas festas. E então Jó se preocupava com os seus filhos, porque ele temia o Senhor. Então ele falava: eu vou, como eu sou sacerdote da minha família, então eu vou fazer sacrifícios pela minha família. Porque vai que em seu coração eles blasfemaram do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, essa atitude que Jó tinha com a sua família, precisamos também nós. Você que está me acompanhando aí na sua casa, você precisa também ter essa noção. Homem, você é o sacerdote do seu lar. Você precisa fazer esse papel. O que faz um sacerdote? O sacerdote, ele tem uma dupla função. São várias funções, mas eu destaco 2. A primeira, entender a realidade do pecado, entender que o pecado ele é punitível, ele sofre uma punição, então ele precisa entender a justiça de Deus. Como diz Romanos 11:22, considerai, pois, a bondade de Deus, mas também a severidade, que não há justiça sem punição de um crime. O que é a justiça? Fazer o que é justo, fazer o que é correto. E como saber fazer o que é correto se nós não sabemos o que é bondade? Se nós não sabemos o que é o correto? A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta. Se nós queremos saber o que é bom, o que nós devemos agir,
como nós devemos agir, nós temos que olhar para o texto sagrado, que é a única regra de fé e conduta do cristão. Única e exclusiva. Todos os códigos, todas as constituições, todos os códigos penais do mundo trazem elementos da Bíblia Sagrada para definir o que é certo e o que é errado. Somente agora, no século XXI, século XX, século XXI, que o homem está pegando esses elementos e distorcendo, e relativizando. Então, o que era correto, de verdade, hoje já não é mais. Hoje, eles pegam uma pessoa que está num ônibus, ou que está numa praia, ou que está numa praça, e prendem. E pegam criminosos, estrupadores, latrocidas, homicidas, e tiram da prisão. Essa é a injustiça humana, que eles chamam de justiça. E a justiça humana, há 2000 anos atrás, já foi chamado de trapo de imundície. Irmã Leia, sabe o que é trapo de imundície nos textos de Paulo? Vai falar, hoje, as mulheres modernas, elas têm o privilégio de ter a tecnologia a seu favor, né? As mulheres, diferentemente dos homens, têm suas regras, têm suas regrinhas, né? E hoje nós temos absorventes tecnológicos, são fininhos, né? Tem vários tipos, mas na época não. Quando Deus fala que a justiça dos homens é semelhante a trapo de imundície, o ser humano tentando fazer o que é bom é a mesma coisa que um absorvente feminino usado. Então, ou seja, não presta para nada. O homem longe do Senhor é como se fosse algo longe da luz. Ele está na escuridão, ele está em trevas. Não sabe o que é o que é, ele não sabe o que existe, ou ele não sabe o que é bom, ele não sabe o que é verdadeiro, ele não sabe o que é honesto, ele não sabe o que é justo, ele não sabe o que é moral. Os homens, ele tem uma moralidade dúbia, relativa, mas com Deus não. Com Deus nós sabemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia Sagrada vai falar que quando os homens se perdem, quando param de prestar atenção no texto sagrado, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí vem Jesus lá no Evangelho de João. João escreveu mais de 40 anos depois que Jesus ascendeu aos céus. João estava preso numa ilha. Então ele escreve muitos livros. E dentre esses livros ele escreve o Apocalipse. E antes do Apocalipse ele já havia escrito o seu Evangelho. E no capítulo 8, verso 32 e 36, ele vai falar que a verdade, que é Jesus, ela nos liberta. Ela nos transforma. A verdade do Evangelho... Então, irmãos, quando a gente for pregar a mensagem do Senhor, quando a gente for ensinar o Evangelho do Senhor, não inventamos. Não caiamos nos modismos. Né, que o ser humano gosta, está até nos textos bíblicos, que o ser humano gosta de novidade. Lembro que certa vez o apóstolo Paulo estava junto com seus amigos, seus discípulos, né? Eles foram evangelizar e chegaram na praça da cidade. E aí o texto sagrado vai falar que o povo ia até a praça para saber quais eram as novidades, quais eram as doutrinas filosóficas atuais, o que estava na modinha. A semelhança de uma declaração muito linda que eu ouvi da juíza Ludmila Lins Grilo. É uma juíza lá de Minas Gerais, que ela vai falar sobre ativismo judicial e como a atual composição da nossa corte mais alta, ela fez da nossa Constituição uma Constituição viva, algo, sabe, mutável, algo que você pode, conforme está lá o ministro, ele interpreta ao seu próprio prazer. Não, ela fala que a letra da lei, como dizia Ronald Reagan, um grande estadista e presidente norte-americano, e também um juiz da corte mais alta nos Estados Unidos, Scalia, vai falar que a letra da lei ela tem que ser morta. Ela tem que ser morta, é imutável. Não se pode mudar. A lei ela não pode ser viva.
Deus, quando falou o seguinte, ó, não matarás lá atrás, pronto e acabou. Não pôde matar lá, teve uma retribuição, uma justa retribuição, e se matar hoje vai ter que ter uma justa retribuição também. Quando Deus falou lá atrás, não vai blasfemar, hoje também vale. A lei de Deus, ela é eterna. Ela não é transitória, ela não é perene, assim como a lei dos homens. A nossa Constituição, não sei quantas emendas já teve. Com 30 anos tem mais de 200. Né? Olha a diferença. As próprias leis humanas, elas são mutáveis, mas a lei de Deus, ela é imutável. Porque Deus é imutável. Deus, ele é eterno. Jó entendia essas coisas. E é por isso que o próprio Deus vai dar testemunho dele. O nosso pastor, presidente, pastor Guilherme Cordeiro Diniz, ou Diniz Cordeiro, não sei qual que é a sequência do sobrenome correto, mas o nosso pastor Guilherme, na aula passada, ele falou um pouco das características do livro de Jó. Né? E uma das características do livro de Jó é que ele foi escrito na era patriarcal, lá, há mais ou menos 4.100 anos do nosso tempo. Né? 2.100 anos antes do próprio Senhor Jesus nascer. Então ele falou as características bibliográficas, geográficas daquele local. E uma característica que eu achei interessante do livro de Jó, que eu quero compartilhar com vocês, ele vai falar que Deus, ele dá testemunho de Jó, e aí Satanás ele vai falar, não, mas ele só está assim porque o Senhor o abençoa. Então o texto de Jó ele vai trazer o que é prosperidade à luz dos homens e aos olhos de Deus. O que é prosperidade hoje aos nossos olhos, aos olhos humanos? A prosperidade segundo os homens. A prosperidade segundo os homens é você estar com uma Ferrari, uma Lamborghini, você ser bem sucedido, você estar com o seu nome na Forbes. É você ser um multibilionário, como Mark Zuckerberg, como um ser humano que está fazendo tanto mal no mundo que nem a própria pátria o quer mais. Estados Unidos não pode extraditar o bicho para a sua própria pátria, a sua nação onde ele nasceu, porque ele é tão perverso que a sua nação não quer. George Soros. Um homem que trabalha, que quebrou a economia mundial não uma vez. Quebra países esse cidadão. Não é essa prosperidade. Não é essa riqueza em bens materiais. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai falar no capítulo 15 da sua primeira epístola, da sua primeira carta à igreja em Corinto, que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, ele está falando de grana. Ele está falando desse negócio, desse consumismo desenfreado, desse amor às coisas materiais. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas há uma verdadeira prosperidade à luz da Bíblia, que o livro de Jó, ele vai trazer assim de forma clara. Lembra-se que Jó falou o seguinte, ó, ele só te teme, ele só não virou as costas para ti porque você dá o que ele quer. Satanás ele estava mentindo, tentou mentir para o próprio Deus. Porque Deus viu o coração de Jó, viu que o limite estava muito longe daquilo que o inimigo estava falando. Então Deus permite que ele toque nas suas coisas. Então quando Deus permite que o inimigo toque nas suas coisas, o que faz Satanás? Ele pega os elementos da natureza, com um grande tufão, um furacão F5, e derruba o barracão onde estavam os filhos de Jó. Ele pega sabeus, ele pega outras tribos que moravam próximas, que eram de próximos ou de longe, fala até dos arábios, e vão lá e roubam os animais de Jó. Então imagina você hoje perdendo o seu carro, perdendo a sua casa, como a semelhança de muitas pessoas agora nas últimas tragédias, a tragédia em Brumadinho, as grandes enchentes que as pessoas perdem tudo. As pessoas que têm o seu coração sabendo o que é prosperidade e riqueza, elas sabem que prosperidade e riqueza à luz da Bíblia não tem nada a ver com posses. Porque a Bíblia Sagrada vai falar que Deus é dono de tudo. Ele fala, meu é o ouro e minha é a prata.
Então, a riqueza, ela só muda de mãos. Só muda de administrador. Tanto é que na parábola, Jesus, falando sobre riqueza, vai trazer a parábola das dracmas. Então, ele pega, para um ele dá certo valor, para outro e para outro. Um pega e não sabe o que fazer em terra. O outro pega e gasta tudo. E o outro que tem a mente da riqueza, ele falou, se ele deu, ele vai vir cobrar um dia. Porque ninguém dá nada de graça. Então ele vai lá e negocia. Então aquele homem que deu as dracmas volta. Cadê a dracma que eu coloquei na sua mão? Ah, eu gastei tudo. Você não está preparado para morar comigo. Afasta-te de mim. E você, cadê a sua? Eu enterrei. Foi lá, pegou, estava estragada. Você também não presta, você não tem a mente da riqueza. Você não sabe o que é ser rico. Você não está preparado a viver no meu reino. Afasta-te de mim. Você, cadê a grana que eu coloquei na sua mão? Senhor, como eu sei que ninguém dá nada para ninguém de graça, então eu fui, negociei, então aqui eu fiz render, eu fiz multiplicar. Venha, você está preparado. Então assim, essa riqueza, o que é a prosperidade à luz da Bíblia? Em 2012, os irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical, vai ter essa revista, A Verdadeira Prosperidade, a Vida Cristã Abundante. Isso foi a lição do primeiro trimestre de 2012, escrita pelo mesmo escritor dessa lição, pelo pastor José, melhor dizendo, José Gonçalves. Então aqui ele vai falar, ele vai trazer sobre a verdadeira prosperidade. São 13 lições onde ele aborda profundamente esse tema. Onde ele vai mostrar o surgimento da heresia, da herética doutrina, da teologia da prosperidade. Essa heresia começou muito lá atrás, com o gnosticismo. Quem eram os gnósticos? Quais que eram os seus ensinamentos? O Novo Testamento, ele foi quase na sua completude, quase em sua totalidade, escrito para combater essa heresia na igreja primitiva. Eles estavam perturbando a ordem natural, eles estavam dissimulando, eles estavam modificando, como eles eram muito inteligentes, como eles eram dominadores das filosofias daquela época, eles estavam pervertendo os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Imagina os irmãos que não tinham conhecimento nenhum, chega uma pessoa que conhece os ensinos de Platão, que conhece profundamente as doutrinas de Aristóteles, de Sócrates, e também que tinha em seu coração as doutrinas de demônios. O que é que eles não queriam fazer numa comunidade pequena? Eles iam destruir a fé. E aí então Deus usa os seus servos para ensinar a verdadeira teologia de Deus. Nesse quesito da prosperidade, qual que eram as doutrinas lá dos gnósticos? Eles tinham uma doutrina perniciosa, chamada de docetismo. Docere. O que era docetismo? É aparecer, essa palavrinha no grego, docetismo, vem de docere, que significa parecer, aparência. Então eles negavam, eles tinham um dualismo na sua filosofia. Eles ensinavam que a carne era mal, e o espírito era bom. Eles ensinavam que o seu corpo era mau. E o que importava verdadeiramente era apenas o teu espírito. Então, você pode fazer o que quiser com o seu corpo que não manche o seu espírito. Então eles se entregavam à licenciosidade, se entregavam às orgias, aos bacanais. Entre eles tinha até prostitutas cultuais, mulheres que iam ao templo vender-se por dinheiro, porque o que importava não era o que o homem fazia com o seu próprio corpo, era o que ele fazia, era o seu espírito que valia. Então o pastor José Gonçalves, ele vai trazer de forma pormenorizada, se os irmãos estiverem na sua casa, ou os irmãos tiverem essa lição de 2012, primeiro trimestre de 2012, vai ver lá o que é a verdadeira prosperidade, o que a Bíblia diz sobre a verdadeira prosperidade.
Então esse ensino dos gnósticos, chamado docetismo, eles negavam a divindade de Jesus. Eles negavam a realidade da sua encarnação. Você está vendo o problema disso? Tanto é que a primeira carta que João escreveu, ele tem uns ensinos interessantes. Venha comigo. Eu anotei alguns versículos para a gente ver o quão eles batalhavam contra este ensino. Abre sua Bíblia em casa e aqui também você pegue sua Bíblia. Vamos ver alguns textos pertinentes a esta heresia e como o Espírito Santo levou os seus servos a combater esse erro doutrinário. 1 de João, capítulo 2, o versículo 23. Olha o que diz o texto bíblico. 1 João, capítulo 2, versículo 23. 22, vamos começar pelo 22. Os irmãos acharam? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 22. Lembre-se que nós estamos vendo o que é a prosperidade à luz da Bíblia. Jó era um homem próspero. Próspero não somente em riquezas, mas em bens internos, na sua alma, no seu caráter, na sua personalidade. Olha só. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Lembrando que o apóstolo está escrevendo contra aqueles que ensinavam que Jesus, ele é apenas uma aparência de ser humano, mas ele não era ser humano. Porque o ser humano é mau, a carne é má. Então a divindade não poderia ser má. Continuando. Qualquer que nega, verso 23, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Então, essa doutrina gnóstica, ela está por todos os livros, por toda a Bíblia Sagrada. Olha, mais um versículo, capítulo 4 desse mesmo livro, 1 João, capítulo 4. Olha lá o que diz o versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos deu. Deus é amor e que tem esse amor está em Deus e Deus nele. Perceba que não há verdadeiro cristianismo se você nega a encarnação de Cristo. Você nega a obra redentora. Olha só, quem conhece pormenorizadamente, ou quem é aluno da escola bíblica dominical, vai saber o que é o significado da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela tem vários elementos. E um dos elementos vai falar que é da nossa justificação. Deus nos tornou justos, porque nós éramos injustos, indignos. Nós não merecíamos ser salvos pelas nossas próprias obras. Não há como nós produzirmos obras de salvação. Somente Deus pôde fazer. Porque por um homem entrou um pecado no mundo, como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos. Mas também por um único homem perfeito, homem 100% homem, Jesus, também veio a salvação. Verdadeira prosperidade à luz da Bíblia. Jó era um homem próspero. A Bíblia Sagrada vai falar, no capítulo 42, que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Né? Mas esse tudo aí, gente, não é tudo. Por quê? Porque ele tinha 10 filhos. Deus não deu 20 filhos. Deus deu os mesmos 10 filhos, em números, tá? Não os filhos ressuscitando. Tanto é que as primeiras 3 filhas de Jó não vai falar das suas qualidades, da sua aparência, mas as outras filhas que ele teve. Eu lembro de nome de uma que era muito minha amiga, lá em Piraquara. Aos irmãos que em Piraquara, família da Sema, Jéssica, Douglas, Derek, José Francisco, Sirlene, Sirlei, todos vocês aí de Piraquara, eu amo vocês, estou morrendo de saudade. Então eu tenho até uma amiga lá de Piraquara que se chama Késia. Essas meninas são 3. Eu lembro do nome só de uma. Né? Vai lá no capítulo 42, vai ter o nome das 3.
Elas eram tão lindas, mas tão lindas, que a Bíblia Sagrada fala que não houve mulher mais formosas do que elas. Eu imagino que essa formosura dessas meninas chegou à semelhança da própria Eva. Porque Deus falou assim, eu vou abençoar esse menino. Não vai falar que os seus 7 filhos eram lindos, maravilhosos, mas vai falar que as 3 filhas dele eram lindas, maravilhosas, como nenhuma outra mulher já havia sido. Interessante isso, né? Então, a prosperidade e riqueza, à luz da Bíblia, é muito mais profundo, é muito mais lindo do que apenas bens materiais. Tanto é que a Bíblia vai falar que o dinheiro, para certas pessoas, chega a virar um Deus. Um demônio. Quando eu falo Deus, é Deus minúsculo, tá, irmãos? Demônio. O Senhor Jesus vai falar que não podemos servir a Deus e a Mamon. É a divindade da riqueza. Se os homens queriam ser prósperos, queriam ser ricos, naquela época eles tinham que fazer oferendas a essa divindade. Para nós, a esse demônio. Muitos crentes caem nesse engodo de acreditar que as bênçãos materiais elas são prioridade. Elas são consequências. Consequências do quê, Nil? Eu não vou estar no meu lugar de fala, tá, gente? Porque eu não sou próspero segundo o mundo. Eu sou próspero e rico segundo Deus. Mas há em nossa congregação homens que são prósperos e ricos segundo Deus e também segundo os homens. Nós temos empresários, homens bem-sucedidos, né? A semelhança de gerações passadas, nós somos milionários. Nós temos casa, nós temos energia elétrica, nós temos equipamentos que facilitam a nossa vida, eletrodomésticos, né? Mas a verdadeira prosperidade é você ter a sua família. Família é você ser próspero. A verdadeira prosperidade, segundo a palavra de Deus, é você temer, conhecer a Deus e temer a Ele. É você amar e ser amado pela sua família. É você ter bom relacionamento com seus vizinhos, com seus irmãos, na sua comunidade. Isso é prosperidade segundo a Bíblia. E nessa lição de 2012, a verdadeira prosperidade, no primeiro trimestre de 2012, o pastor José vai trazer muitos mais elementos sobre isso. Continuando, estamos vendo elementos da vida de Jó. Quem era Jó? Quem é você? Quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não tem câmeras filmando? Mas saibamos que nunca estamos sós. A palavra de Deus fala que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e sabe de todas as coisas antecipadamente. Porventura há algum lugar que o homem possa se esconder dos olhos de Deus? Diz o texto sagrado. Se eu colocar a minha casa lá na mais profunda escuridão, Deus está lá. Se eu colocar a minha cama, se eu for para um alto monte, Ele também está. Não há local. A Bíblia Sagrada vai falar de um dos atributos incomunicáveis de Deus, é a sua imensidade, a sua infinitude, a sua sapiência. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente, Ele está em todos os lugares, até no inferno. Você sabia disso? Deus também está lá. Continuando. Então, irmãos, perceba que a nossa lição ela vai trazer muitos elementos sobre o caráter de Jó, sobre ele ser próspero, sobre ele ser sábio. E a sabedoria, a palavra de Deus vai trazer alguns elementos para nós sobre o que é temer a Deus. O livro de Provérbios, vamos ver se eu acho a minha anotação aqui. Livro de Provérbios vai falar sobre o que é temer ao Senhor. As características de quem teme a Deus. O livro de Provérbios vai falar o seguinte:
o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria. O que é ser sábio? Tem a ver com inteligência, né? Tivemos até no ano passado, na nossa IBO aqui, as muitas inteligências de hoje em dia, né? Que chamam de muitas inteligências. Tem inteligência musical, pessoas que têm uma facilidade em aprender música. Nós temos o pastor aqui da sede, o nosso pastor Claudinei, ele é muito inteligente nessa área musical. Ele pode não saber as leis da física, né? Ele não pode entender da mecânica do universo, mas de música ele entende. E entende muito bem. Nós temos aqui também a nossa irmã Passarinho, irmã Leia, né, com seu esposo. Né, são músicos lindos, maravilhosos. Quando o esposo da irmã Leia, o irmão Zeca, né, amigo, ele toca aquele instrumento dele, toca aquele sax assim, nós entramos na presença do Senhor, ele nos leva o nosso espírito à presença do Senhor. Isso é uma inteligência musical. Né? Tem pessoas que têm inteligência espacial, que são os nossos engenheiros, né? Conseguem fazer ambientes em 3D, dimensões diferentes, conseguem visualizar como um todo. Né? Nós temos muitas inteligências, mas essas muitas inteligências são humanas. Né? São coisas que você pode desenvolver. Se você não tem, você pode desenvolver. Mas se tem uma coisa que é espiritual, é você entender que Deus, Ele precisa, você precisa, melhor dizendo, temer ao Senhor. E esse temor do Senhor não é ter medo de Deus. Já falei isso em aulas passadas e também repito, porque a repetição é pedagógica. Né? De tanto eu tenho um método de ensino para as minhas filhas. Nesse momento que estão sem aula, presenciais, então elas têm aulas em casa, mas eu tenho toda uma atividade para elas, uma atividade extracurriculares. E uma dessas atividades é fazer com que elas produzam textos, escrevam. E outra também, isso é ligado à língua portuguesa, à literatura, à gramática. E eu também sugiro a elas, eu peço a elas para elas fazerem tabuadas. Então a minha filha menor, a Juliana Helena, faz do 1 ao 10. A Ana Carolina, como ela já pegou essa manhinha de fazer a tabuada, assim, ela faz assim, 15 minutos ela faz tudo, todas as operações, do 1 ao 10, a tabuada. Então ela já está fazendo do 11 ao 20, a Ana Carolina, que é um pouquinho mais velha, já tem 12 anos. Então assim, precisa desenvolver isso. Precisamos desenvolver qualidades. E a qualidade de temer ao Senhor nós precisamos também desenvolver em nós. Por quê? Porque o homem sábio, segundo Deus, é aquele que entende que Deus existe e precisa obedecer ao Senhor. E obedecer a o quê? Se não há quem pregue. Obedecer ao quê? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala que nós precisamos amar a Deus. Lembra daquele cidadão que queria fazer uma pegadinha com Jesus? Quais são os maiores mandamentos? Né? Temer a Deus, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor. O temer tem a ver com amar a Deus e também amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, você não vai desejar o mal para você. Ou está lá uma chama ligada e você vai colocar a mão. Não, você sabe que é perigoso. Então você não vai fazer aquilo, então você não vai desejar o mal do próximo também. Então a Bíblia Sagrada ela é clara. Ao trazer essas características de Jó, era reto, fiel, temente ao Senhor e desviava-se do mal. O apóstolo Paulo, ele vai trazer muitas coisas, muitos ensinamentos magníficos. E nisso eu já estou concluindo a aula de hoje. Espero que os irmãos estejam entendendo, né? Espero que os irmãos em casa também estejam entendendo. Você poderá rever essa aula. Pegue, anote, por favor, alguns conceitos básicos, elementares, para o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer, como diz o texto sagrado, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, esse desviava-se do mal que Jó tinha como características de sua personalidade, de seu caráter. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos
resistir ao diabo. Sujeitai a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. E então, qual que é o resultado disso? Dessa sujeição a Deus e dessa resistência às coisas do diabo. E ele fugirá de vós. O inimigo fugirá de nós. Isso significando, tirando do simbolismo dessa palavra, trazendo para o campo prático, a vitória. Você vai receber vitória. Você será vitorioso, você será vitoriosa. Quantos não querem serem bem-sucedidos na vida? Para isso precisamos obedecer a Deus. E esse desviava-se do mal também nós vamos encontrar esse espelho dentro do Novo Testamento, como o diabo você resiste, mas as vontades da tua carne você foge. Fugir dos desejos da mocidade, fugir da aparência do mal. Era isso que já fazia. E é isso que precisamos também fazer. Eu tenho certeza, irmãos, que temos muitos ainda a aprender com o Senhor. Temos muito ainda a aprender neste trimestre, com os nossos muitos professores. Não perca, venha, traga mais um. Se você gostou deste ensino, se você gosta de aprender a palavra do Senhor, se você valoriza os nutricionistas falam que para nós sermos saudáveis, precisamos ter alguns cuidados na nossa alimentação. Precisamos comer bem. Dizem eles que nós somos o que comemos. No mundo espiritual também temos essa lei. Você é o que você come. O que você está comendo? Você está comendo... Nós somos ovelhas. Trazer para o campo figurado. Nós somos ovelhas do Senhor. Precisamos de um pastinho fresco. Precisamos de comidinha fresca. Não de lixo. Quem gosta de lixo é cabra. Quem gosta de lixo é urubu. Nós não somos nem cabra nem urubu. Nós somos ovelhinhas do Senhor Jesus. Temos até a classe ovelhinhas de Jesus. Nós somos ovelhas de Cristo. Então se alimente mais da palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Ah, mas eu não gosto de ler, que dói os meus olhos, não sei o quê. Mas fica 2, 3 horas no Facebook. Mas passa 2 horas, 3 horas na semana vendo série na Netflix. Mas não passa 15 minutos lendo a palavra do Senhor. É o que você precisa para ler a Bíblia inteira no ano. 15 minutinhos de leitura diária. Então, irmãos, vamos continuar aprendendo a palavra do Senhor. Com essa palavra, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos irmãos que confiaram a mim essa hercúlea tarefa de falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Passo agora ao nosso pastor Claudinei, que está... Então nós estaremos fazendo uma oração para encerrar esta lição. E eu convido a você e seu familiar a estar aqui no templo, na Assembleia de Deus, em Pontal do Paraná, templo sede, rua Nelson Medrado, que estaremos a partir das 18h30, das 6h30 da tarde, com um hino de louvor a Deus. Venha louvar, venha cultuar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, porque só o Senhor é bom. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor Jesus nos instruiu a aprender de Ti, a aprender mais de Ti, para que possamos fazer a Sua vontade. Que possamos, Senhor, colocar em prática estes ricos ensinamentos. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Abençoa quem está em seu lar vendo essa live ou essa retransmissão. Abençoa as nossas famílias, proteja as nossas famílias, nossos filhos. Dê-nos segurança em Ti, Pai. Precisamos de Ti. Livra-nos de todo mal. Livra desta peste que se abateu sobre o mundo. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor já tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.